Isto é, o Brasil, ele assinou, ele ratificou, ele procedeu ao depósito do instrumento da ratificação e simplesmente foi aqui promulgado internamente e passa a vigorar para nós em termos definitivos. E quanto a esses tratados, mesmo em tempo de guerra, eles existem, muitos existem, desde que consigamos, num tempo de guerra, manter um órgão internacional. Se, por exemplo, as Nações Unidas são mantidas como vivas em um tempo de guerra, e a guerra não é total, atenção, tem que não ser uma guerra envolvendo todos os países. Porque se for uma guerra total, é claro que todas as convenções e tratados deixam de existir. Porque todas as partes dessas convenções e tratados serão inimigas. Ou estarão aglomeradas como amigas, umas e outras não. Outros tratados surgirão. Porque é claro que tem que haver coalizão. Então, nós temos esse aspecto. Nós vamos ver que a ação penal militar, ela é uma ação pública e obrigatória. Então, ação pública e obrigatória, diz o artigo 29. Ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. A denúncia, olhem só a obrigatoriedade, a denúncia deve ser apresentada sempre que houver A, prova de fato que em tese constitua crime. B, indícios de autoria. Então, nós vemos que, na realidade, é este tipo de ação. E essa obrigatoriedade, ela persiste, porque há uma proibição de desistência da ação penal após a apresentação da denúncia. O Ministério Público Militar não pode desistir da ação penal. Isso está no artigo 32. E, de outro lado, para amenizar essa rigidez de ser uma ação pública, nós não temos ação privada no nosso processo, há o direito de representação. Qualquer pessoa pode representar junto ao Ministério Público Militar no sentido de um crime que teria sido praticado. Ela pode representar. Então, não esquecendo que esse direito de representação, ele corresponde a uma faca de dois gumes. Porque tem um crime que nós chamamos de denunciação caluniosa. E muitas vezes, alguém que representa contra outra pessoa e é verificado que há um desejo apenas de causar o mal àquela pessoa, mas que não há qualquer indício de crime, qualquer indício, e que há uma indisposição entre aquela pessoa e a que foi acusada, o próprio Ministério Público, ele se incumbe de fazer reverter a situação e denuncia por denunciação caluniosa. E nós temos, se perguntarem, existe isso, funciona isto, nós temos processos desse tipo? A resposta, temos, e vários. Ainda temos uma ação privada subsidiária. A Constituição Federal, no artigo 5º, o inciso 59 diz: será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Eu quero dizer que, tão logo surgiu a Constituição, eu fiz até um trabalho sobre essa questão, mostrando a procedência desse tipo de ação no processo penal militar. E é possível? É, mas tem que olhar as características. É claro que, não for intentada no prazo legal, está sendo acusado o Ministério Público de uma negligência. Então, ele tem que falar por que ele não intentou. E, de qualquer modo, se for razoável, o juiz recebe aquela ação privada subsidiária e o Ministério Público assume. Não é a parte que vai ficar lá como acusadora, é apenas o início. Na realidade, é o Ministério Público que vai assumir a ação em seguida.
Aí o Código de Processo ele vai tratar, então, do processo penal militar. E nessa parte, ele trata de como todos os códigos processuais, ele vai falar de competência de foro, de circunscrição judiciária militar, os conflitos de competência, os incidentes, com as exceções de incompetência, de litispendência e coisa julgada, os incidentes de insanidade mental do acusado ou de falsidade documental. E depois ele vai tratar das medidas preventivas e assecuratórias. Aí ele trata da busca e da apreensão, o sequestro, da hipoteca legal, do arresto, da prisão provisória, da prisão em flagrante delito e da prisão preventiva, da menagem, da liberdade provisória, da aplicação provisória de medidas de segurança. E aí ele passa para o processo ordinário e o processo especial. Nós chamamos de processo ordinário todo aquele que, contrário ao senso, não seja especial. Mas o que seria um processo especial? É aquele que tem normas processuais especiais. Então nós temos, por exemplo, o processo de deserção é um processo especial. Eu estou falando em processo especial, é rito especial. Eu não estou falando em conselho especial. Porque um processo de deserção, se é praça, o conselho é um conselho permanente de justiça. Se é o oficial, é um conselho especial de justiça. Mas o processo, o rito, é especial, não é ordinário. E os processos ordinários, os processos de rito ordinário são os demais. O processo de insubmissão também, ele é de rito especial. São processos muito rápidos. Eles são instaurados a partir de determinados documentos que existem, que mostram a não apresentação, por exemplo, do conscrito. Então, ele não se apresentou para incorporação, mas estava devidamente marcado o lugar, o dia de apresentação, e ele não o fez. Ele tinha conhecimento desse fato. Esses elementos, e aí um termo de insubmissão, são suficientes para iniciar aquilo que nós chamamos uma instrução provisória de insubmissão. Quando aquela pessoa é capturada ou se apresenta e é considerada apta para o serviço militar e é incorporada, aí o Ministério Público vai apresentar uma denúncia e aquela instrução provisória de insubmissão se transforma num processo de insubmissão. A mesma coisa ocorre com a deserção. É claro que mutatis mutandis. Né? Então, nós temos exatamente essas questões. Nós vamos ter a instalação do Conselho de Justiça, como é que se instala. O nosso processo ele é tão meticuloso que ele vai dizer até como os integrantes do Conselho devem ficar sentados. E essa questão é extremamente interessante, porque quando surgiu a Lei Orgânica do Ministério Público, foi dito na lei orgânica que o membro do Ministério Público sempre se sentaria à direita do presidente. Esqueceram naquela lei a existência da Justiça Militar de primeira instância e os conselhos de justiça. E o procurador-geral da Justiça Militar, nessa época, ele de repente, não sei qual foi o pensamento dele, nem quero tecer comentários acerca desse pensamento, mas ele começou a exigir dos procuradores que exigissem dos juízes auditores que eles sentassem à direita do presidente. Ora, se nós temos um conselho todo junto e o Ministério Público vai se meter aqui no meio do conselho, isso criou um grande problema. Juízes do Brasil todo, nossos juízes, se rebelaram com relação a essa exigência e a questão chegou aqui no Supremo Tribunal Federal. Foi até chamado pela revista Veja, se eu não me engano, a dança das cadeiras, que fez o Supremo perder tempo analisando. Então, o Supremo Tribunal, ele tomou uma decisão interessante. A lei orgânica do Ministério Público é uma lei complementar à Constituição.
Ora, lei complementar em Constituição, se nós colocarmos uma hierarquia das leis, nós vamos ver que ela é a superior, porque ela complementa a Constituição. A Constituição a chama. E o nosso Código de Processo é um mísero decreto-lei de 1969, assinado por ministros, ministro da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, lá vai o Supremo decidir. E a decisão foi a mais coerente possível, porque foi a técnica. Lei especial derroga a geral, independentemente do seu posicionamento hierárquico. Porque a nossa era especial, e a deles tratava deles em todas as justiças. Em relação à nossa justiça, nós tínhamos uma lei especial. Então, o Supremo declarou que nós estávamos corretos em aplicar o que o Código de Processo Penal Militar determinava nesse aspecto. E assim foi encerrado esse conflito. Eu agradeço a participação de todos, dos três assistentes, né? O Alexandre, o Joaquim e o Davi, e lembrem-se que quaisquer dúvidas podem ser retiradas através do e-mail saberdireito@stf.jus.br ou pelo YouTube. Obrigada.